Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar, o detetive dobrador de ar, parte 4, capítulo 29. Akashi estava sentado em frente a Tenzin, observando o pôr do sol do ponto mais alto do templo. As crianças no pátio estavam fazendo mais corridas de dobra de ar. Algumas tentavam fazer bolas maiores, enquanto outras tentavam fazê-las menores. Eles ficaram muito competitivos depois daquela corrida com ele ontem. Ao mesmo tempo, a mágoa que sentiam por ele desapareceu depois que ele lhes trouxe outro conjunto de presentes. Graças a você, meus filhos estão levando o treinamento mais a sério, disse Tenzin. Akashi balançou a cabeça, dando um gole em seu chá. De jeito nenhum. Como são todos irmãos, eu não seria uma motivação real, respondeu ele. Mas você pode servir de alvo para eles, acrescentou Tenzin. Verdade, Akashi assentiu. Este chá é bom. É uma erva medicinal que cresce apenas no ponto mais alto do Templo do Ar do Norte, respondeu Tenzin orgulhosamente, vangloriando-se de sua herança de dominador do ar. Akashi não estava se vangloriando de suas habilidades na preparação do chá. A taxa de recuperação de sua energia e chi havia aumentado ao beber aquele chá. Era como uma poção em termos de jogos. Muito bom, continuou Akashi dando um gole na bebida. Talvez eu lhe peça mais. Desculpe, não posso, recusou Tenzin. Essa erva é muito rara e não consigo fornecer em grande quantidade. Só preparo esse chá algumas vezes por ano. Entendo, respondeu Akashi. Então, ouvi dizer que você tirou férias das suas funções no conselho. Sim, Tenzin assentiu. Visitarei minha mãe no Polo Sul nos próximos dias. O Polo Sul, murmurou Akashi. Sua mãe deve ser a lendária Katara. O único e inigualável, sorriu Tenzin, parecendo orgulhoso. Já que você mencionou o Polo Sul, não foi lá que o Avatar nasceu? Akashi estava esperando uma oportunidade para tocar nesse assunto. Sim, o Avatar mais recente, Korra, se passa no Polo Sul. Ela continuou seu treinamento? Nesse caso, seria prudente trazê-la. Afinal, a taxa de criminalidade na Cidade República é alta, e os criminosos precisam de alguém tão forte quanto o Avatar para temer, sugeriu Akashi. Suas palavras revelavam apenas metade de sua verdadeira intenção. Sua verdadeira intenção, é claro, era tê-la por perto como uma segunda camada de segurança. Tahorló tinha um irmão, o irmão mais velho, que era muito mais forte do que ele. Se Tahorló conseguia dobrar uma horda com sua força mental, Amon poderia fazer o mesmo sem pestanejar. A única pessoa capaz de resistir à dobra de sangue e suportar a dobra era o Avatar. Como Akashi foi quem prendeu Tahorló, Amon o teria como alvo. Não, mesmo que Amon não o tivesse como alvo, Tahorló o teria, pois o irmão mais velho não deixaria o mais novo ser executado. Tenzin forçou um sorriso preocupado. Devido às minhas obrigações serem esmagadoras, sem mencionar a criação de 3 filhos, tenho adiado o treinamento dela. Isso é bastante imprudente, disse Akashi, tomando um gole de chá. Receio que mais pessoas como Tahorló apareçam, e isso porque o Avatar não está por perto. O que posso fazer? Disse Tenzin. Esta cidade está repleta de corrupção. Mesmo assim, é algo muito importante para mim, algo que meu falecido pai me proporcionou. Meu pai queria um lugar onde as pessoas pudessem viver em segurança. No entanto, há moradores de rua, famintos e desempregados, e estou fazendo o meu melhor para resolver os problemas deles. Mas esses burocratas dificultam ainda mais o meu trabalho. Decidi deixar tudo nas mãos do destino. Se você se incomoda em treiná-la, pode deixá-la sob meus cuidados, sugeriu Akashi. Eu posso não ser um dobrador muito experiente, mas tenho uma perspectiva diferente que pode ajudá-la a aprender mais rápido. Tenzin lançou-lhe um olhar severo. O quê? Perguntou Akashi, sentindo. Espero que nenhum sentimento romântico atrapalhe vocês, alertou Tenzin. Isso é um problema? E por que você acha que sim? Tenzin suspirou. Você é um dobrador de ar raro. Alguém como você tem uma chance maior de reviver a tribo dos dobradores de ar. Akashi tossiu e derramou todo o seu chá. Ele bateu repetidamente no peito para recuperar o fôlego. Depois de recuperar o fôlego, ele lançou um olhar fulminante para Tenzin. Ele conseguia ler nas entrelinhas. São apenas crianças, respondeu Akashi desanimado. Nunca falei nada sobre filhos. Você é jovem e nos próximos 5 ou 6 anos continuará jovem, mas eles não serão mais crianças. É difícil encontrar um homem bom como você hoje em dia. Lembre-se, 2 é melhor que 1, disse Tenzin calmamente, como se não tivesse dito nada de errado. Na verdade, ele estava até negociando. O homem estava tão desesperado para ter os dominadores de ar de volta que ofereceu suas 2 filhas. Se Akashi não estivesse tão focado em derrotar alguns assassinos, teria derrotado Tenzin. Parecia que Akashi sabia porque Tenzin estava tão animado ao encontrar um dominador de ar aparecendo do nada. Akashi estava prestes a dizer algo, mas optou por não fazê-lo. O homem apenas queria reviver seu clã. Então, calmamente fechou o punho. Não precisa pensar nisso agora. De qualquer forma, se eu trouxesse a Korra para cá, você estaria disponível para treiná-la, mesmo que isso significasse perder o emprego? Perguntou ele, mudando de assunto. Posso sempre tê-la por perto. Ela pode aprender uma coisa ou 2, respondeu Akashi, sentindo-se um pouco mais calmo agora. Então isso seria requintado, concordou Tenzin, assentindo com a cabeça. Bem, acho que fiquei tempo demais. Você se importaria de me deixar ir? Por que você não fica para o jantar? Convidou Tenzin. Estou em jejum, disse Akashi, não querendo ficar para o jantar esta noite. Prática fascinante. Parece que você estava realmente considerando estudar a sabedoria dos ancestrais. Como esperado do meu genro, riu Tenzin. Uma vez jejuei por 15 dias com meu pai. Quero ver se você consegue superar isso. Akashi forçou um sorriso, com as veias saltando no rosto. Akashi estava nas costas do bisão voador. Agora que estava no ar, sua mente estava muito tranquila. A batalha que se aproximava era contra dobradores de terra de elite. Ao contrário da maioria dos dobradores de metal, que se dedicavam principalmente à dobra de metal e negligenciavam o treinamento em dobra de terra.
Esses caras não compartilhavam dessa fraqueza. Eles eram fortes como rochas, rápidos e ágeis, pois eram assassinos, e muito eficazes e mortais, tendo a terra como sua principal arma. 5 pontos foram utilizados. Vitalidade até 10. Foram utilizados 4 pontos. Sabedoria até 10. Taxa de recuperação acelerada para 50 HP por hora. 10 chi por minutos. Akashi cantarolou com 7 pontos restantes. Eles seriam numerosos, então resistência era um atributo necessário. E mais agilidade faria maravilhas. Mas ele poderia aumentar esses atributos rapidamente durante a batalha, conforme achasse conveniente. Afinal, o sistema não parecia estar apresentando lentidão. Estou transando com sua ex, não com seu genro, pensou ele. Eram por volta das 22 horas. A maioria das lojas do bairro já estava fechada, inclusive a cafeteria ao lado da delegacia. O dono da loja estava caminhando enquanto cantarolava uma música. Você consegue ouvir o silêncio? Você consegue ver a escuridão. Você consegue consertar o que está quebrado. Você consegue sentir. Você consegue. No meio de cantarolar a música, o chão sob seus pés se moveu, criando um cubo vazio. A figura do homem caiu devido à gravidade. De todos os lados do cubo vazio, a terra se deslocou, criando pontas que voaram velozes como lanças, atingindo o alvo. 8 figuras surgiram do nada, como se tivessem vindo das sombras. O alvo foi eliminado, disse um deles. Deveríamos levar a cabeça dele como prova, sugeriu outro. Não precisa. As notícias se encarregarão de servir como prova do nosso sucesso. Pessoal, não tem ninguém lá dentro, observou um deles. Os assassinos pararam de falar e caminharam até o cubo, constatando que seus espinhos não atingiram nada. Não havia sangue, nenhum corpo e definitivamente ninguém no fundo. O alvo deles era um dobrador de ar, então é impossível presumir que ele tenha usado dobra de terra para escapar. Será que acertamos o alvo? Ele é definitivamente Akashi, confirmaram. Eles pararam no meio da conversa, levantaram a cabeça e olharam para a esquerda e para a direita. Não posso matá-los perto da delegacia. Melhor arrastá-los para um canto mais isolado. Eu já tinha preparado as covas. Mas contra 8, isso ainda pode ser difícil. Akashi estava em pé no poste de iluminação pública, sua sombra projetando-se lentamente sobre os 8 agentes confusos. Vocês conseguem sentir meu coração? Perguntou ele, continuando aquele verso da música. Naquele momento ele chamou a atenção deles. Ele sorriu para eles. Então, como foi sua orgia com sua majestade? Perguntou ele, em tom provocativo. Capítulo 30. Então, como foi a orgia com sua majestade? Perguntou Akashi em tom insultuoso, dirigindo-se à rainha da terra da mesma maneira que se dirigiriam a ela. A parte da orgia não estava incluída no primeiro livro que Tahorla recebeu, mas estava no segundo. Akashi, se quisesse, poderia ter deixado as coisas para lá escondendo aquele livro. A rainha da terra se esqueceria do sequestro e deixaria tudo para lá. Mas Akashi escolheu provocá-la. Caso vocês 8 idiotas não percebam, está é a cidade república. Minha cidade. Não o reino de vocês. Portanto, vão embora, acrescentou Akashi com voz gélida quando eles não responderam. O mero plebeu ousa insultar o nome de sua majestade. Que audácia a sua, disse um deles. O outro acrescentou, é o suficiente para executar 3 gerações da sua família. Sem falar daquele livro, acrescentou o terceiro. As gerações que deveriam ser executadas já morreram. Considerem isso uma fortuna, disse o quarto. Se vocês estão procurando minha próxima geração, ela está dentro do ventre da sua rainha, respondeu Akashi casualmente. Ele inclinou a cabeça e sorriu de canto, sabendo que aqueles 8 não conseguiam ver seu rosto, graças à luz do poste. Um deles agachou-se e saltou tão rápido e tão alto que ficou quase instantaneamente na frente de Akashi. Isso é pura aplicação de dobra de terra. Ele calculou a força necessária para aparecer na minha frente, levando em conta a gravidade e a resistência do ar. Impressionante. Akashi pensou, olhando para a mão que se estendia em sua direção. Com seus pontos de vitalidade extras, Akashi se sentiu mais enérgico e saudável. Seu cérebro estava mais alerta. E graças aos seus pontos de agilidade, seus reflexos foram aprimorados para acompanhar sua velocidade. No instante em que o homem estendeu a mão em direção à garganta de Akashi, este escapou no ar, movendo-se com extrema rapidez. No entanto, apesar de se mover a uma velocidade muito alta, seu corpo não produziu o som que projéteis super rápidos produziriam. Só se ouvia o som oco do vento. No instante seguinte, ele apareceu no outro prédio. Bem, nada mal, disse Akashi, vendo-os estremecer e se virarem para procurá-lo. Ele não queria assassiná-los ali, então havia chamado a atenção deles e perdido o elemento surpresa. Clá, peguem ele. Os 8 se moviam em uníssono, saltando entre os prédios altos e correndo atrás dele. Akashi se virou e começou a correr. Diferentemente da última vez em que fugiu de boba, Akashi sentiu que não se esforçou tanto quanto antes. Com menos resistência do ar, ele teria mais fôlego para conservar. Ele se movia graciosamente acima dos telhados, com apenas a gravidade puxando-o para baixo. Após 5 minutos de perseguição, Akashi levou os outros para um distrito isolado, com prédios em plena construção e que só precisavam de uma semana para serem concluídos. Ele já havia inspecionado essa área antes e se certificado de que não havia moradores de rua por perto, nem qualquer tipo de pessoa ali. Akashi estava parado ali, no meio de um grande quintal, que ele presumia ser um campo de jogos para esportes. Grande, agradável e ideal para crianças. Com as mãos nos bolsos, ele virou-se para a esquerda e para a direita. Dominadores de terra, assassinos ou não, eles não conseguem acompanhar minha velocidade.
Me pergunto como os dominadores de ar não conseguiram escapar da Nação do Fogo. Eles literalmente podiam simplesmente segurar seus bastões e voar para longe, suspirou Akashi enquanto esperava. Ele deu uma olhada em suas estatísticas e descobriu que ainda tinha uma grande quantidade de energia não utilizada. O Chi não estava sendo muito usado, e parecia que o consumo estava diminuindo. Após esperarem cerca de 3 minutos, eles chegaram. Akashi não os viu nem os ouviu, mas podia sentir o ar ao seu redor sendo perturbado. Eles estão aqui, disse ele em voz alta, virando a cabeça para a esquerda e para a direita, fingindo estar confuso. Do nada, pequenas mãos feitas de pedra voaram em sua direção. Era uma técnica que os dobradores de terra usavam para capturar pessoas. Assim que aquela mão o tocasse, ela o envolveria e o acorrentaria. Akashi ouviu mais mãos de terra voando em sua direção. Ele estendeu as mãos em diferentes direções, curvando o ar para torná-lo mais denso ou melhor para aumentar a resistência do ar. As mãos de terra perderam velocidade, e Akashi as viu se movendo tão lentamente que sentiu que poderia se esquivar delas enquanto dormia. Muito bem, a direção dos tiros me dá uma pista de sua localização. Vamos começar a busca. Akashi saltou por cima das luvas. Quando seus pés quase tocaram o chão, uma esfera do tamanho de uma bola de futebol surgiu entre seus pés e o solo, girando a uma velocidade altíssima. Naquele instante, Akashi se moveu a uma velocidade que nenhum automóvel no mundo seria capaz de alcançar. Com a menor resistência do ar ao seu redor, sua figura tornou-se borrada. Um assassino vestido de verde ficou sem ar, surpreso, quando o dobrador de ar apareceu diante dele, levando a mão à boca. Akashi injetou uma grande quantidade de oxigênio no organismo do homem, fazendo com que seu cérebro parasse de funcionar. Jin, matando um enviado do Reino da Terra. A mais 5.000 de experiência. Esses caras eram certamente da elite, considerando a vasta experiência que o sistema lhes proporcionara. Isso fez refletir sobre o valor daqueles guardas reais, e não de meros enviados. O primeiro deles caiu. Akashi ligou sua bola giratória e seguiu rapidamente na direção oposta. A terra tremeu subitamente, rachando violentamente sob os pés de Akashi. Ele saltou rapidamente no ar, pisando na plataforma enquanto olhava para baixo. Projéteis pontiagudos e afiados o seguiram. Eu sabia que isso não seria fácil, disse ele com um sorriso irônico para os outros 7, já os tendo localizado. Deveria ter trazido veneno. E sem se importar com a própria segurança, dirigiu-se para aquele que parecia estar mais isolado dos demais. Este último pisoteou o chão, criando uma parede, antes de empurrar com ambas as mãos, fazendo a parede voar em direção a Akashi. Este se impulsionou para cima da parede, apenas para encontrar a criatura voando alto no ar e ao seu lado, gritando alto. Akashi estalou os dedos, eliminando a resistência. A velocidade do agente diário aumentou repentinamente e, como resultado, ele se viu voando alto no ar. Akashi se virou para ele, agitando as mãos para a esquerda e para a direita, lançando rajadas de vento cortantes que o fizeram sangrar ainda mais. Há mais 5.000 de experiência. A bônus de batalha em equipe. É mais 2.000 de experiência. Você subiu para o nível 16? Ao aterrissar, Akashi criou uma esfera de vento ao seu redor, protegendo-o do sangue que caía. Vamos, me ataquem. Não tenho a noite toda, exigiu ele. Capítulo 31. Akashi olhou para suas estatísticas e não conseguiu conter um largo sorriso de escárnio. Embora este fosse o modo difícil, o que significava dificuldade em subir de nível através de treinamento, inimigos mais fortes e tudo mais, havia uma coisa que ele havia apreciado. Subir de nível restaurou sua resistência, HP e Chi ao máximo. Isso significava que ele poderia lidar com os 6 restantes com a mesma energia. Cara, já gastei mais da metade do meu Chi e metade da minha energia. Mas com esse aumento de nível, posso acabar com essas vadias. Mas eles não sabem que eu tenho um sistema. Eu deveria me fazer de fraco. Senzu diz, haja com fraqueza quando for forte. Haja com força quando for fraco. Ele tem razão, no entanto. Mas fingir cansaço depois de derrubar 2 é uma atuação bastante óbvia. Eu deveria fazer isso gradualmente. Assassinos treinados como eles não deveriam deixar isso passar. Akashi respirou fundo algumas vezes e deu um pequeno salto no ar. O ar sob seus pés transformou-se em um vento giratório que o carregou pelo campo. Em pouco tempo, Akashi se viu circulando sem rumo, tentando ao máximo encontrá-los. E de alguma forma, vê-los se escondendo melhor, disfarçando sua presença, era bastante assustador. No entanto, não havia motivo para preocupação. Por quê? A terra subitamente amoleceu. Se ele fosse qualquer outro tipo de dobrador que não fosse o de ar, teria sido engolido. Uma mão tentou emergir da terra e agarrar suas pernas. Akashi, olhando fixamente para lá, acenou com os braços em diferentes direções. O ar girou rapidamente, carregando uma força imensa, cada rajada capaz de arremessar uma criança para longe. A mão foi castigada pelo vento forte, cortada em várias direções e logo se transformou numa massa disforme. E então, sem um pingo de piedade, Akashi se inclinou, agarrou o braço ensanguentado onde doía e impulsionou-se com sua bola giratória, movendo-se muito rápido enquanto arrastava o homem vivo. Mais 4.000 de experiência. Ele valia mais pontos de experiência do que seu amigo. Bônus de mais 2.500 de experiência. E os pontos de experiência bônus ainda estavam lá. Ao que parecia, se ele lutasse contra uma equipe ou um exército, cada pessoa derrotada ganharia pontos de experiência extras. Isso fez Akashi considerar ir caçar em lugares perigosos, como aqueles em que Yang e sua equipe quase morreram. Afinal, este mundo não era isento de feras gigantes e perigosas. Assim que parou, Akashi ficou estupefato. 3 homens estavam no ar, estendendo as mãos em sua direção. Parecia que eles haviam percebido que não teriam a menor chance contra ele se o atacassem separadamente ou tentassem pegá-lo de surpresa. Todas as rotas de fuga pareciam estar bloqueadas.
E se ele se concentrasse em um ou dois, o outro desferiria um golpe fatal. E se ele soprasse o vento ao seu redor, talvez conseguisse afastá-los de uma vez, mas eles encontrariam uma brecha, ou ele fugiria, e eles continuariam com esse jogo. Naquele instante, sua mente estava repleta de pensamentos. Foram utilizados 4 pontos. E agilidade 15. Com a velocidade recém-adquirida, ele avançou rapidamente, eliminando qualquer resistência ao seu redor, e golpeou-os com a palma da mão no rosto. Seu golpe de mão era tão rápido que ele acreditava ter uma chance contra o próprio Muhammad Ali. As mãos entraram em seus narizes, impulsionando cada gota de oxigênio com força através de seus sistemas. E o resultado foi que eles caíram, com suas íris desvanecendo-se em branco. É claro que o conflito não saiu de graça. A menos 120 de HP. Suas luvas feitas de barro passaram por ele e roçaram sua pele, causando ferimentos superficiais nas costelas, pescoço e coxa. O problema não estava na profundidade dos ferimentos, mas sim na localização deles. Foram estudados minuciosamente para causar hemorragias graves que levariam à morte. Mas, isso não afetou muito seus pontos de vida. Mais ou menos, ele ainda tinha mais de 30 pontos de vida. E eles se regenerariam em algumas horas. Bem, não isso. Ele tinha acabado de subir de nível, e o ferimento se regenerou instantaneamente. Artes marciais nível 5. É mais 9.000 de experiência. Bônus de 2.000 de experiência. Bônus de 2.000 de experiência. Bônus de 2.000 de experiência. Você subiu de nível? Você subiu de nível? Nível 18. Os pontos de atributo que ele havia gasto retornaram quase instantaneamente, pois ele subiu 2 níveis seguidos. Ele estendeu a mão para o céu, sentindo-se realizado e muito feliz com o que havia conquistado. Ainda restam 2 filhos da puta. Ele murmurou algo enquanto dava um sorriso irônico para si mesmo. Ele ainda tinha 3 pontos de habilidade para gastar. Posso usar um ponto para desbloquear uma subárvore de habilidades. Ainda tenho 2 pontos. Akashi pensou enquanto distribuía 2 pontos na árvore de habilidades de dominação do ar. Dominação do ar nível 18? No templo, à medida que subia de nível, ele sentiu que conseguia perceber levemente o ar ao seu redor. Agora, com mais 2 níveis acima, ele conseguia sentir o ar ao seu redor e as formas que ele atingia com mais precisão. O alcance também aumentou. O controle que ele exercia sobre o ar aumentou, fazendo senti-lo como se fosse quase uma extensão de seu corpo. Havia também um truque que ele sabia fazer. Não basta apenas eliminar a resistência do ar, é preciso criar um núcleo de vácuo. Imagino o que aconteceria se eu conseguisse aprisionar alguém lá dentro. Tal truque exigiria muito chi. Aguenta firme. É isso aí. Akashi desapareceu do local, correndo em um espaço livre de resistência em direção ao seu próximo alvo. O assassino virou a cabeça horrorizado, olhando para Akashi, que então parou em frente a ele e estendeu-lhe a mão. O ar começou a girar em torno da cabeça do homem, mas dentro daquela esfera giratória não havia ar, apenas um núcleo de vácuo completo. Quanto aos ventos que giravam, serviam para impedir a entrada de ar externo. O ar foi arrancado à força do corpo do homem, fazendo-o perder a consciência em menos de 3 segundos. Mais 4.500 de experiência. É mais 2.000 de bônus de experiência? Ao se virar para o último, este havia saltado para o chão, tentando afundar. Akashi rolou e girou, lançando uma lâmina de ar em sua direção, que o atingiu na nuca, causando um ferimento grave e fazendo com que o homem desmaiasse, com metade do corpo na terra. Mais 3.000 de experiência. É mais 2.000 de bônus de experiência? Aparentemente, em contraste com o trabalho em equipe, as batalhas são muito recompensadoras em termos de experiência. Você subiu de nível? Nível 19. Deveriam ser 8, pensou ele, olhando para os corpos em volta. Agora, ele deveria pensar em uma maneira de lidar com os cadáveres. Nome, Akashi. Nível, 19. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 2. Pontos de atributos, 11. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 18. Artes marciais, nível 5. Habilidades. Resistência a veneno, nível 3. Direção, nível 5. Atributos. Sabedoria, 10. Força, 4. Vitalidade, 10. Agilidade, 15. Resistência, 6. HP, 500 de 500. Chi, 250 de 250. Resistência, 300 de 300. Capítulo 32. Este homem morreu sufocado. Mas não há marcas de estrangulamento em seu pescoço, disse Akashi em voz alta enquanto uma equipe de detetives estava atrás dele. Eles seguravam seus lápis e cadernos, levando a lição a sério. Ele poderia ter assumido a responsabilidade pelo assassinato dos enviados do Reino da Terra e alegado legítima defesa. Mas isso causaria problemas. Problemas políticos. Eles não eram meros assassinos. Eram enviados. E tinham peso político. E a morte deles poderia permitir que o Reino da Terra exigisse algo em troca e colocasse a cidade-república em uma posição de fragilidade. E como alguém que sabia como a política funcionava, ele sabia que haveria alguns bodes expiatórios. A política detinha mais poder do que a justiça, e isso era um fato absoluto. Em sua vida anterior, no passado e no período pós-Segunda Guerra Mundial, houve casos de assassinato entre cônjuges de culturas diferentes, e casos de assassinato entre pessoas de raças diferentes. Quando a mídia se envolveu, os casos se tornaram uma questão de cultura, raça e estereótipos. Eventualmente, uma mulher que matou o marido foi absolvida porque ele era negro. Um homem foi absolvido por ter assassinado alguém por causa da cor da pele dessa pessoa, e assim por diante. E esses casos acontecem o tempo todo. Mas quando a política entra em cena, a justiça tira uma soneca. E enquanto a justiça tira uma soneca, a honestidade também deveria tirar uma soneca. Então, ele fingiu ser inocente do assassinato deles. Ele sabia que a cidade-república estaria em posição de desvantagem. O Reino da Terra empunhava uma arma de fogo e a cidade-república uma faca. Era óbvio qual lado cederia.
Isso pode ser obra de um dobrador de sangue ou de um dobrador de água, Akashi assentiu, fingindo procurar por evidências que ele mesmo havia plantado. Mas sargento, como? Não há mais água, disse um detetive. Obviamente, eles injetaram água no sistema respiratório deles e depois a retiraram. Ou então podem ter usado dobra de sangue para que perdessem a capacidade de respirar, concluiu Akashi. A cena do crime de ontem foi modificada para remover qualquer vestígio de dobra de ar. Mas aquele dobrador de sangue não está na prisão. Quem sabe? Pode haver outro dobrador de sangue, disse Akashi tristemente. E pode ser um dobrador de água. O último foi atingido por uma lâmina de água de alta pressão. Sabemos que ela pode cortar aço, quanto mais um crânio humano. Portanto, o suspeito deve ser um dobrador de água em primeiro lugar, com a possibilidade de ser um dobrador de sangue em segundo lugar, disse o detetive número 1. Sargento, encontramos vestígios de água na sombra. Ela não evaporou, acrescentou o detetive número 2. Todos se viraram e encontraram vestígios de água e sangue. Seguiram o rastro e não havia dúvidas de que o assassinato fora cometido por um dobrador de água. Akashi havia feito parecer assim. Como alguém com experiência nessa área que superava a da força policial recém-formada, ele podia manipular a cena do crime a seu bel prazer. Akashi virou a cabeça. Havia uma grande multidão além da fita amarela que os impedia de entrar. A multidão, no entanto, não era composta por meras pessoas. Estavam presentes jornalistas e seus chefes, os membros do conselho, figuras influentes. O chefe de polícia, o vice-chefe e o capitão da polícia também compareceram. Normalmente, nenhuma dessas figuras se incomodaria com um mero homicídio, mas esta tinha um peso político muito grande. Akashi se arrependeu de ter recebido tanta atenção? Bem, ele havia alcançado 3 níveis que o impediam de se arrepender de qualquer decisão. E se a rainha da terra o perseguisse? E se Tahorlaw o perseguisse? Contanto que fossem combustível para o seu crescimento, que assim fosse. A única coisa que preocupava Akashi era dar um passo maior que a perna. Ele fez mais algumas inspeções no local do crime. A conclusão final foi que o assassino era um dobrador de água e possivelmente um dobrador de sangue. Pelo menos Tahorlaw está fora dessa confusão. Imagino como ficaria a situação de Amon se sua identidade como dobrador de sangue fosse revelada. Se houvesse um confronto quando descobrissem que ele é um dobrador de sangue, toda essa merda recairia sobre ele como principal suspeito. E seu caso de igualdade seria infundado aos olhos do público, pensou Akashi enquanto saía da área isolada pela fita amarela. Quem o encontrou foi o chefe de polícia. Ele caminhou ao lado dela. Então essa é a conclusão final. Uma dobradora de água, perguntou ela. Sim, Akashi assentiu com a cabeça. Eu me pergunto, por que eles foram assassinados a poucos quarteirões daqui? A algumas ruas da delegacia? Perguntou ela, parecendo desconfiada. Parece que o assassino está nos mandando uma mensagem. Isso me deixa com raiva. Não seria mais fácil resolver este caso se tivesse acontecido perto da delegacia? Suspirou Akashi, frustrado. Então, o que você acha que aconteceu? Não tenho provas. Mas meu palpite é que esses enviados se incriminaram, disse ela. Obviamente, o assassino não era um dobrador de fogo ou de terra, pois eles poderiam se livrar do corpo facilmente. E por que eles viriam para este distrito isolado? Alguém deve tê-los atraído para cá e os matado na hora. Como a dobra de água exige uma fonte de água por perto, quem os matou planejou tudo com antecedência, disse ela. Sim, parece ser exatamente isso, suspirou Akashi. Mas, para ser justo com você, a única coisa que temos sobre o suspeito é que ele é um dobrador de água. Bem, a maioria dos criminosos volta ao local do crime, comentou ela, e Akashi não poderia concordar mais. Isso não é garantido. É um canteiro de obras. Vai ter muito operário por aqui, disse ele, balançando a cabeça. Isso é realmente frustrante, disse ela, cerrando os dentes, demonstrando frustração com o caso. Este caso é muito complexo e estou sob pressão para alocar mais recursos a fim de resolvê-lo. Não sei, Akashi deu de ombros. Sou apenas um policial. Não tenho ideia de como funciona a política. Não precisa mentir para mim, disse ela. Ele olhou para os pés dela. Ela estava vestida com metal, então não saberia da batida do coração dele. Pare de olhar para os meus pés. As pessoas vão pensar que você tem fetiche por eles, ordenou ela. Akashi riu, colocando a mão nas costas dela. Ela estava vestida com uma armadura de metal, então era inútil senti-la através da mão dele. Diga a eles que estou afim de você, ele sorriu. Akashi, tem gente olhando, ela corou. O conselho já está em maus termos comigo, e o conselheiro da terra agora está me pressionando. Se eu ficar conhecida por me envolver com um homem muito mais jovem do que eu, Akashi não a soltou, gostando de ver o rosto dela ficar vermelho. Deixe-os em paz. Eu cuidarei de você. Meu salário é suficiente, disse ele. Ela revirou os olhos, dando-lhe uma cotovelada nas costelas. Sabe, é fácil para você dizer isso quando não consegue ouvir quase nenhum sussurro. Sabe, esse caso me deixou um pouco irritado. Quer desabafar um pouco? Claro. Por que você não vai primeiro ao meu escritório? Eu pedi à secretária para avisá-lo com antecedência. Ótimo. Vou entregar um relatório excelente. Pelo menos não traga uma folha em branco. Estou falando sério. Preciso deste relatório. E só posso ser gentil por pouco tempo. Ao mesmo tempo, a rainha da terra, que estava sentada em seu trono, furiosa com o assassinato repentino dos enviados que havia mandado, recebeu um pacote urgente. Majestade, os enviados lhe enviaram isto antes de morrerem com uma mensagem, disse um homem vestido com trajes de criado, entrando no salão principal. O que eles enviaram? Respondeu ela com voz sombria. Um livro, disse ele. Traga isso aqui e leia a carta, ordenou ela. Capítulo 33.
O servo real, cumprindo as ordens de Sua Majestade, trouxe o livro e a carta que os enviados haviam mandado. A rainha da terra decidiu reduzir seu tempo livre e não se encontrar com seus amigos mais cedo, para ver o que estava acontecendo. Afinal, seu cientista havia prometido a ela que poderia obter um exército infinito de dominadores de ar, desde que eles conseguissem o dominador de ar mutante. Ela havia enviado os emissários para investigar Tar-Horlo, para descobrir por que ele não havia trazido o dobrador de ar e para ver se eles podiam fazer algo a respeito. Estou lendo a carta, disse o criado, pigarreando e começando a ler. Vossa Majestade. É com grande vergonha que informamos que um de nós morreu ao recuperar o livro que Tar-Horlo disse conter heresias dirigidas a Vossa Majestade. Acreditamos, por meio de nossa investigação, que o detetive Akashi obteve informações confidenciais sobre o livro e Tar-Horlo através de um vazamento do Palácio Real. Acreditamos que o escritor seguiu essa suposição, visto que o próprio Tar-Horlo admitiu que sua história de fundo é verdadeira naquele livro, apenas que contém mentiras sobre Vossa Majestade. Seus nomes são: os 8 agentes não só mataram o 9º agente para evitar que ele lesse o livro, mas eles deram algum crédito aos seus inimigos e rivais dentro do Palácio Real, tentando manipular Sua Majestade. Vê-los falar tão mal deste livro me deixa muito curiosa, murmurou a rainha da terra. Mas meus enviados pensarem que há um informante dentro do palácio trabalhando com o inimigo que eu quero sequestrar. Isso é um crime gravíssimo, e merece pena de morte. Não acha? O servo curvou-se profundamente com a testa encharcada de suor. Disse: agradeço a Vossa Majestade por nos abençoar com sua sabedoria. A rainha da terra franziu as sobrancelhas. Ela podia ser cruel, mas não era tola. Conseguirá manter-se no trono apesar dos conflitos internos e dos poderes que queriam derrubá-la, mantendo o reino seguro e o povo alimentado. Sabia que o palácio a temia. E sabia que os 8 agentes tinham lido o livro, e que foram eles que mataram o 9º, e agora tentavam usá-la para incriminar outros e ascender na hierarquia. Eles estão tentando me usar, a rainha, para se livrar de seus inimigos. Tiveram muita sorte de morrerem. Não adianta matar 3 gerações da família deles, pois eles não saberiam o que é a sensação de estar morto. Ela estendeu a mão para o criado. Traga-me o livro. Embora já tivesse formado sua hipótese, a cruel rainha precisava considerar todas as possibilidades e eliminar todas as ameaças. Ela lera o livro e determinaria o quanto realmente havia vazado. Se Tar-Horlo tivesse dito que ele mesmo confirmou os detalhes do livro, e se houvesse alguma semelhança real com a realidade, ela tomaria medidas e mataria as pessoas que os agentes mortos acusaram. Afinal, é melhor não ter inimigos do que ter um inimigo em potencial, mesmo que ele seja inocente. A criada aproximou-se dela e entregou-lhe o livro. Você leu? Ela perguntou. Não me atreveria a fazê-lo sem a sua permissão, Majestade, disse ele. Pode ir embora por agora, ela o dispensou. Ele se virou e caminhou rapidamente, suspirando de alívio ao sair pela porta principal. A velha rainha agarrou o livro com seus dedos enrugados e o abriu, sentindo-se extremamente curiosa para saber o que poderia haver ali dentro. Ela havia começado a ler. A história começou com um estrondo. Um dobrador de sangue quase conseguiu matar o Avatar. Essa história parecia real demais para comprovar a afirmação. Esta é uma obra de pura ficção. Ela continuou lendo. Muito bem, prosseguiu, revelando a história de fundo de Tar-Horlo. Ela conhecia Tar-Horlo e Akone há algum tempo, pois ambos eram seu meio de exercer influência na cidade república e ter olhos e ouvidos infiltrados. E ela conhecia suas histórias anteriores até certo ponto, por meio de suas investigações como agente da Dai Li. Certo, o escritor sabe escrever. Seu estilo é bastante direto e não há qualquer indício de que ele tente parecer nobre com palavras rebuscadas. Ao contrário da maioria dos tolos do palácio, ele se concentra mais em deixar sua intenção clara do que em fazer com que sua escrita pareça bonita. Os tolos deveriam aprender. Eles me fazem ler os relatórios várias vezes para entender suas intenções. Claro, antigamente a escrita era mais aristocrática. Da época em que Akashi veio, usar essa linguagem o faria se sentir inseguro. Seu estilo pareceu bastante revigorante aqui. Nada mal, nada mal. Me diverti por um momento, ela sentiu enquanto continuava folheando as páginas. Chegou a parte em que havia contratado Tar-Horlo para sequestrar Akashi, e tal informação só poderia vazar através de alguns poucos em seu palácio. Parecia haver a possibilidade de vazamento de informações internas. Os enviados podem ter dito alguma verdade. Então ela fez uma pausa. Uma das coisas que ela gostou no livro foi o uso de desenhos. Isso ajudou a estimular a imaginação e a envolvê-la na história. Mas então, lá estava. Tar-Horlo com uma pinta, e ela com cabelos prateados penetrando Tar-Horlo. Ela pensou por um segundo na reação de Tar-Horlo, e ela quase achou graça. Ela não se importava de parecer uma governante forte que derrotava um dobrador de sangue. Era óbvio que este livro tinha o propósito de irritar Tar-Horlo, mas ao virá-la, seus olhos se arregalaram. Cenas de prazer em que ela é abusada por vários homens, os Dai Li, agindo como uma vagabunda que anseia por homens grandes, homens pequenos e qualquer tipo de homens. Ela já era idosa e não era casada. No entanto, ela não era o tipo de pessoa que se privava de qualquer coisa que desejasse. Quando ela desejou o animal de estimação do pai para comer, ela o comeu. Quando desejou sexo, ela o teve. A questão é que, um evento desse tipo com o Dai Li havia acontecido e ainda estava acontecendo. Mas todos que sabiam disso já haviam sido enterrados. E foi tudo exagerado, fazendo-a parecer uma prostituta submissa. Seu peito apertou e por um segundo, ela não conseguiu respirar. Seus dentes rangeram ao se fecharem uns contra os outros. Aquele merda! Ousando me fazer parecer uma prostituta, ela gritou alto. Ao mesmo tempo, sentiu alívio por aquele livro ter sido recuperado do arquivo de provas antes que fosse tarde demais. Enviem uma ordem para a cidade república. Por matar meus homens, Akashi deve ser levado a julgamento no reino da terra.
Caso contrário, é guerra, disse ela, desejando plenamente eliminar Akashi antes de doá-lo à ciência. Outro homem, um consolador, que estava ao lado, ouvindo a ordem dela, curvou-se e disse: Majestade, não podemos fazer isso. Já foi confirmado que nossos homens morreram pelas mãos de um dobrador de água. Aquele merda com certeza plantou provas contra eles, disse ela. Ela não sabia se era verdade, mas seu ódio, seu desejo de pegá-lo, a fizeram dizer qualquer coisa que lhe viesse à mente. Isso causará um incidente diplomático com outras nações, Vossa Majestade. O Senhor do Fogo e os habitantes dos polos não ficariam de braços cruzados. Além disso, ele é considerado um tesouro nacional e aquele que poderia repovoar a nação do ar. Teremos muita dificuldade em capturá-lo. Tis, há algo que possamos fazer? Perguntou ela. Sim, existe, respondeu ele. Capítulo 34. O Força 6. Resistência 7. Maldito CrossFit, gemeu Akashi de dor. Em sua loja, diante dele, havia uma fila, 2 moças e 2 homens que por acaso eram seus funcionários. Ele estava pagando-lhes os salários. Muito bem, Ryuk. Você roubou 200 yuans. Então, vou descontar isso do seu salário. Da próxima vez vou te prender, disse Akashi ao homem. Mas isso não tem fundamento. Eu não roubei, respondeu ele. Sou sargento. Costumava pegar gente como você para o café da manhã. Se quiser, podemos analisar os beneficiários e os relatórios de lucros, argumentou Akashi. Desculpe por isso, chefe, ele deu um sorriso maroto antes de aceitar o salário. Não vou roubar de você de novo. Akashi suspirou profundamente. Ele se virou para as garotas. Alguém quer um emprego noturno? Que tipo de trabalho? Perguntou um deles. Garçom. Eu tenho as lojas no prédio ao lado e pretendo fazer isso, respondeu ele. Agora que estava prestes a lavar todo o seu dinheiro, ele considerou a possibilidade de se tornar um empresário sério. Qual é o valor do pagamento? 1,5 vezes o salário mínimo. 3 vezes, respondeu uma das meninas. 2 vezes, ou aceita ou recusa, ofereceu Akashi. Vou tentar, disse um deles. Eu também. Os outros concordaram. Akashi suspirou profundamente quando todos saíram da cafeteria assim que ele a fechou, tentando encontrar novos funcionários. Puta merda, murmurou para si mesmo. Já haviam se passado quase 3 semanas desde que os enviados do Reino da Terra haviam sido mortos por ele. Embora o caso fosse importante, tivesse grande peso político e fosse amplamente divulgado pela mídia, Akashi ainda estava fora do radar da Rainha da Terra. Isso o deixou um pouco ansioso. Ele temia que ela não tivesse recebido o livro. Ele podia confiar em seus planos, mas não no serviço de entrega. Mas tudo que ele podia fazer era ter fé de que a experiência chegaria até ele. De qualquer forma, o caso ainda estava aberto, e Akashi era o investigador principal. Mas ele havia passado o caso para outra pessoa, apesar de seu tenente implorar para que ele o assumisse, já que Akashi era o renomado melhor policial do departamento de homicídios. Mas ele argumentou que tinha uma vida e que não perderia tempo com um caso que tinha milhares de suspeitos. Assim, nas últimas 3 semanas, ele vinha trabalhando normalmente em outros assassinos e fazendo seus exercícios, conseguindo salvar 3 pontos. Seus braços não eram mais magros e tinham mais tônus muscular. Agora, ele precisava de mais esforço para se cansar. E com a maior resistência, a recuperação também aumentava. Akashi não foi o único a ficar feliz com isso, já que o chefe de polícia também parecia menos estressado. Após Akashi terminar de falsificar o relatório de lucros, ele pegou uma prancha. Com Tenzin fora da Cidade República, ele poderia simplesmente se concentrar em seu trabalho enquanto esperava por Korra. Atualmente ele estava rastreando um assassino em série, alguém que atacava a cada 3 anos, tendo como alvo um dobrador na seguinte ordem: água, fogo e terra. A ciência do crime ainda não era reconhecida neste mundo, mas para Akashi, identificar um padrão era muito mais fácil do que levantar a caneca para beber café. E assim ele fez. Pegou a caneca de café enquanto estudava os padrões de um assassino em série. Para ele, caçar assassinos em série era algo que faria até de graça, por puro sentimento pessoal. Bob tinha uma versão pessoal a eles. As datas, dias de lua cheia para os dobradores de água. Sempre que há um incêndio, o crime é para um dobrador de fogo. E sempre que há uma construção, o alvo é um dobrador de terra. Infelizmente não há furacão. Akashi suspirou profundamente. O próximo alvo é um dobrador de água, então vamos esperar pela lua cheia. O método de execução é um golpe certeiro na garganta. Eles também representavam um desafio para serem capturados. Assassinos em série eram inteligentes, antiéticos e desprovidos de empatia. A falta de emoção tornava a maioria de suas decisões racionais, a menos que fossem do tipo maníaco. Mas neste mundo, os métodos de detecção de Akashi eram desconhecidos para eles, então ele poderia ter uma ótima chance. Enquanto refletia sobre seus pensamentos, o rádio ao lado dele chamou sua atenção com uma notícia em particular. O Reino da Terra fez um investimento maciço na empresa Sato. O movimento igualitário está ganhando força. 2 notícias que o deixaram em alerta. Eles eram distintos, mas Akashi memorizou ambos. Podem parecer distintos, mas eram muito relacionados. O movimento igualitário entrou em greve. Em vez de lutarem contra dobradores, deveriam lutar contra burocratas. E quanto ao Reino da Terra investir na empresa Sato, é apenas outra forma de dizer que a Rainha da Terra fez um acordo com eles e está usando dinheiro para apoiá-los. Com seus fundos, a empresa teria recursos para fabricar robôs e armas. Que se dane este mundo, conseguem fabricar todas essas armas, mas não tem armas de fogo. Akashi suspirou frustrado. Ele ignorou o assassino em série por enquanto. Amor está aqui. Ele pode não se importar comigo, ou pode se importar. Ele certamente se importaria com seu irmãozinho. Através dele, ele saberia que Tahor Law não matou os 3, e eles suspeitariam de mim. Amon, sendo o exibido que é, tentaria me perseguir para tirar minha dobra publicamente quando conseguisse mais seguidores.
Será que isso funcionaria? Eu tenho um sistema de regeneração de HP, então qualquer dano ao meu corpo seria neutralizado em no máximo 10 horas. Poderia aumentar esse tempo com alguns pontos. Mas eu ainda estaria vivo no pior cenário, já que a rainha da Terra me quer. Ou então ela quer me matar porque leu aquele livro. Ela acharia que ser morto por um assassino é fácil demais. Se quisesse, teria enviado assassinos diretamente para mim. Então ela me quer vivo. Mas Tahor-Law mesmo assim ainda me quer. Quanto a Mon, ele é um dobrador de sangue, capaz de me derrotar mesmo que eu o faça defecar. Tahor-Law, porém, com certeza ia querer me matar, sendo o sujeito mesquinho que é. Ainda tenho tempo, pois o movimento ainda está no início e eu serei o prato principal. Korra chegará alguns dias depois, e terei que ensiná-la a dominar o ar até lá. Akashi fez sua análise e decidiu se preparar para o futuro com base nela. E a melhor maneira de se preparar era aprender também uma subdobra, algo para contrariar um dobrador de sangue. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 35. Após passar a noite no escritório de sua loja, Akashi sabia que era hora de tomar decisões importantes. Sabendo que enfrentaria o dobrador de sangue mais avançado do mundo, Akashi precisou recorrer a planos B. Um deles foi a chegada de Korra, que aprendeu rapidamente a dominar o ar com ele, na esperança de ativar seu estado avatar. Mas isso não significava que ele não pudesse aumentar seu poder. Afinal, era ele quem estava no centro do risco. O avatar podia sempre ser ignorado enquanto fosse o alvo. E se a situação assim o exigisse, ela estaria acima dele em termos de proteção. Akashi abriu a árvore de habilidades. Havia uma opção para adicionar uma terceira habilidade na árvore de dominação do ar. Ele clicou em adicionar. Naquela época surgiram algumas boas opções. Flexão por pressão, a onda se curvando, peido se curvando, dominação espiritual, projeção espiritual. Existia até mesmo uma árvore de habilidades secundárias para voo. Mas contra alguém como a Mon ou Tahor-Law, de que adiantaria voar? Quando estava sob o efeito da dobra de sangue, tudo o que ele conseguia fazer era murmurar grunhidos. Ele poderia ter esperança de que, ao aumentar seu nível de dobra de ar, conseguiria usar a mente para contrariá-los. Mas isso parecia ser uma façanha bastante difícil de alcançar quando quase todo o sangue em seus músculos estava coagulado. E ele sempre poderia aprender a voar sozinho, apenas com a árvore de habilidades de dobra de ar. E talvez, ao aprimorar sua dobra de ar, ele pudesse aprender outra árvore de habilidades de subdobra. Onda se curvando. Ondas. Como ondas sonoras, Akashi começou a descrição. As ondas viajam pelo ar. Isso me permite curvar essas ondas, amplificá-las e manipulá-las. Akashi deu um sorriso de canto, pensando que seria incrível manipular ondas. Imagine só gritar com o inimigo e ele simplesmente cair. Ele já conseguia imaginar o cenário. Quando levasse uma surra daquelas, tentaria grunhir alguma coisa. O dobrador de sangue se aproximaria para ouvir o que ele diria, apenas para ser atingido por uma bomba sônica. Ele poderia obter poderes de invisibilidade e até mesmo manipular outros tipos de ondas. Talvez a frequência para causar dano máximo. Embora possa custar alguns pontos de habilidade, ou muitos, isso parece uma boa escolha. Valeria a pena. Se eu pudesse dar um único Kamehameha, morreria feliz, murmurou Akashi, olhando para o teto enquanto pensava em suas fantasias infantis. Árvore de sub-habilidades aprendida. Você pode ganhar experiência até 2 vezes até que a árvore de habilidades secundárias corresponda ao nível da árvore original. Akashi bocejou ao olhar para a notificação. Mesmo com o dobro de experiência, ainda era um longo caminho. E ele só tinha um ponto de habilidade restante. Deu muito trabalho. Mas ele precisava dominar essa técnica para combater os dobradores de sangue. Quanto aos dobradores de sangue, ele já havia desenvolvido uma técnica adequada. Akashi estendeu a mão no meio, criando um núcleo de vácuo acima dela para capturar o ar. Então, à medida que as correntes de ar eram capturadas, Akashi as curvava para girar em diferentes direções, formando uma esfera. Mas a esfera não era uma esfera comum. Movia-se em todas as direções possíveis. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, no meio para trás e no meio do meio, até ficar irritante. E esses ventos podiam girar pelo tempo que ele permitisse, e eram bem fortes também. Inicialmente, Akashi teve dificuldades para criar essa técnica. O problema era comprimir o ar para tornar a esfera de ar resistente e capaz de causar dano real. Mas ao criar um núcleo de vácuo e deixar que ele fizesse o trabalho, tudo ficou mais fácil. Akashi havia testado essa técnica. Destruiu uma rocha muito grande. É claro que a energia vinha do vento forte e da onda de choque. Se ele atingisse um nível em que pudesse amplificar a onda de choque através da curvatura das ondas, isso poderia ser chamado de técnica perfeita Rasengan. Que se dane o chakra, eu consigo controlar os ventos. A esfera voou da mão de Akashi, dissipando-se suavemente em todas as direções. Akashi fechou os olhos, e uma forte rajada de ar ecoou por toda parte. Esse foi o único efeito colateral que dissipou o Rasengan, e enquanto fazia isso ele percebeu algo. Ele entendeu repentinamente porque precisava atingir aquele nível para obter uma subdobra. Ele precisava ser muito sensível ao ar e, ao demonstrar a técnica, conseguia sentir as ondas vibrando pelo ar. Talvez eu não seja espiritual como meus ancestrais dominadores de ar, mas conheço um pouco da ciência moderna. Só preciso encontrar a frequência certa e então, meus gritos sozinhos causarão danos internos aos meus inimigos. Akashi não conseguiu conter o sorriso. Certo. Enquanto falava, sentiu-se diferente. As palavras que saíam de sua boca, ele podia sentir o ar vibrando com elas. Ele pode não estar no nível necessário para ceder, considerando sua mentalidade e tudo mais. Mas ele queria experimentar. Ele abriu a mão e bateu palmas.
De sua palma, o som ecoou. E de seu balanço, a dobra de ar se seguiu, estendendo a onda que os atravessava. Um estrondo muito alto, como se fosse uma bomba, ecoou. Inconscientemente, Akashi verificou as palmas das mãos para ver se estavam vermelhas ou inchadas. Aquela salva de palmas foi tão forte que parecia que ia doer, mas foi apenas uma salva de palmas casual. Dominação do ar mais 1 de experiência? Dominação de ondas mais 4 de experiência? Parece que consigo passar pelos primeiros níveis facilmente com o treino. Mas preciso parar de treinar. Devo tirar férias. Akashi assentiu para si mesmo. Depois de lavar o rosto e escovar os dentes, e trocar de roupa para o trabalho, começou a escrever um pedido de férias não remuneradas. Ele já não sentia necessidade de férias remuneradas. Quanto ao assassino em série que ele está rastreando, o dia de lua cheia ainda tem cerca de 26 dias. E ele atacaria por volta desta época do ano. Quando estava prestes a sair pela porta dos fundos, antes da chegada de seus funcionários, ele encontrou um enorme bisão pousando em frente ao seu estabelecimento. Tenzin sorriu. 3 crianças correram em sua direção, 2 meninas e um menino de 3 anos. Akashi cumprimentou as crianças e sorriu. Ei, vocês já voltaram. Trouxeram alguma coisa para mim? Eu trouxe gelo para você. Mas ele derreteu no caminho, respondeu Meelo. Os jovens não precisam trazer nada para os idosos. Jinora deu de ombros. E vejo que Ikki perdeu um dente. Ele se virou para a menina do meio. Ela apenas sorriu e disse, vai crescer de novo de qualquer jeito. Trouxemos também um convidado, disse Ikki. Capítulo 36. Antes que Akashi pudesse elaborar um plano de treinamento para seu novo tipo de dobra, ele se virou para o bisão voador, ignorando as mulheres. A primeira coisa que lhe chamou a atenção não foi Tenzin. Era uma adolescente, por volta dos 17 ou 18 anos. Morena, um pouco acima da média de altura, com olhos azuis profundos e traços belíssimos. Seu cabelo estava preso em 3 mechas, 2 nas laterais e uma atrás. Mas o que realmente chamou a atenção dele foi seu físico. Ela era incrivelmente atlética para alguém que nunca tinha pisado em uma academia. Braços musculosos, cintura fina, tronco e quadris largos, coxas grossas e seios fartos. Físico 10 de 10. Rivaliza com o chefe. Suponho que esta seja Avatar, Korra. Akashi aproximou-se, estendendo a mão. Já ouvi falar muito sobre você. Ela segurou a mão dele com as 2 mãos e a apertou. Ela sorriu radiante. Já ouvi falar muito de você. Você é o monge detetive, Akashi, certo? Você é o assunto de todas as crianças. O monge detetive? Akashi inclinou a cabeça. Apontou para a testa, mas não a flecha. Ele se perguntou de onde havia tirado aquele título. Mas provavelmente é um nome que as crianças lhe deram. Mas ele não se importava com o título. Contanto que não fosse o monge louco, que assim fosse. Não é obrigatório, no entanto, disse Korra. Mas estou tentando conseguir um. Akashi soltou as mãos dela. Devia estar muito animado para aprender a dominar o ar, disse ele. Esta Korra causou uma impressão diferente em comparação com sua versão do desenho animado. Ela parecia muito mais otimista em sua primeira visita à cidade. Na linha do tempo do desenho, ela havia se perdido, passado fome, ficado sem teto e precisado pescar para sobreviver, sendo presa por seus atos ilegais. Esta, no entanto, ainda não havia experimentado as duras realidades do mundo exterior. Ela já esteve no Polo Sul. Então, acho que ela tem algumas habilidades sociais. Afinal, não é uma terra deserta. Ah, você não faz ideia de quanto custa. Ela sorriu. Então, quando começamos? Akashi olhou de soslaio para Tenzin, que levou o punho à boca e fingiu tossir. Ai. Tenzin pigarreou. Fico feliz em ver que você está bem nessas 2 semanas em que não nos vimos, Akashi. Como combinamos antes, você daria aulas para Korra quando eu não estivesse por perto. E como você sabe, há aquele movimento igualitário. Os crimes dos enviados do Reino da Terra e muitas outras coisas acontecendo. Então, estou bastante ocupado. Mas eu cuidarei de Korra para que ela durma no templo esta noite, desde que você não tenha onde deixá-la. E se precisarmos de um lugar para treinar, um lugar grande, sei lá, tipo um templo? Perguntou Akashi. Eu vou buscar vocês 2, respondeu ele. Podemos sempre ajustar os horários. Não, isso não era compartilhar responsabilidades. Ele estava jogando o treinamento dela para si mesmo. É como se ele tivesse imposto o treinamento de Akashi aos seus próprios filhos. Não é que eu me importe, respondeu Akashi. É uma honra treinar o Avatar. Ele percebeu que Korra parecia lisonjeada por ele ter usado seu nome como Avatar. Deve ser emocionante saber que você tem fãs, mas conhecê-los muitos anos depois, pensou Akashi. Quanto à honra, era algo com que Akashi não se importava. O treinamento de Tenzin para Korra não lhe serviu de muita coisa até que ela aprendesse a manipular o ar. Ou melhor, até que Amon lhe tirou a dobra. Eu sabia que você diria isso. Tenzin respondeu, seja profissional. Akashi lançou-lhe um olhar de soslaio. Seja profissional. Ele sabia exatamente o que Tenzin queria dizer, já que esse era o mesmo homem que desejava arranjar um casamento para suas filhas no futuro. É como tentar controlar a vida de Akashi daqui a 10 anos. Como monge, Tenzin deveria acreditar que o controle é apenas uma ilusão. Claro que sou profissional. Aliás, eu estava justamente saindo para o trabalho, respondeu ele. Isso é ótimo, de fato. Eu esperava que você levasse a Korra com você, para que ela pudesse explorar como as coisas funcionam nesta cidade. Ter ela te acompanhando durante o trabalho seria uma boa ideia, disse ele. Akashi caminhou até Tenzin e o agarrou pelo braço. Você sabe que eu trabalho no departamento de homicídios. Estar perto de mim não é a maneira ideal para uma garota do interior explorar a vida na cidade. Para experimentar tanto a escuridão quanto a luz do mundo, você é a melhor pessoa para ser seguida por aí. Você já viu metade dos cadáveres que eu já vi? Perguntou ele com um tom preocupado e repreensivo. Não me importo de estar perto de cadáveres, disse Korra. Já participei de funerais antes. Akashi percebeu que ainda conseguia ouvi-los, apesar da distância entre eles.
Talvez ele só tivesse falado mais alto. A morte e a vida são um ciclo normal da vida, respondeu Tenzin. Deixe-me reformular a pergunta. Você viu o estado de metade dos corpos com os quais costumo lidar? As pessoas da sua área parecem estar bem. Tenzin colocou a mão no ombro de Akashi. Vendo você preocupado com ela, sei que você é a melhor pessoa para tê-la por perto. Akashi baixou a cabeça e suspirou profundamente. Este mundo era um mundo de dobradores. Provavelmente em toda morte causada por um duelo de dobra, o resultado está longe de ser belo. Tanto faz. A maior parte do meu trabalho é no escritório. Ele balançou a cabeça. Vou te deixar por agora. Não necessariamente. Ainda tenho alguns doces de ontem à noite no suco. Deixe as crianças comerem alguma coisa. Você está viajando há um bom tempo. Faça uma pausa, sugeriu ele. Não recusarei sua hospitalidade. Tenzin sorriu. Era o mínimo que eu podia fazer, respondeu Akashi. E depois disso todos entraram na loja dele antes mesmo de abrir, enchendo a barriga com doces nada saudáveis. Akashi não os cobrou, já que ele próprio vinha comendo de graça na casa de Tenzin há algum tempo. Após a família ter comido bem, eles partiram, deixando Korra com ele. Ela o seguiu animadamente enquanto ele ia para o trabalho. Muitas pessoas cumprimentaram Akashi no caminho, enquanto olhavam para Korra atrás dele. Elas não a conheciam, e algumas disseram que ela poderia falar com qualquer detetive se quisesse novidades sobre o caso. Alguns de seus subordinados pensaram que ela era uma mulher pobre envolvida em um homicídio. Quando Akashi disse que ela era o Avatar, eles ficaram chocados, e a maioria negou, pensando que ele estava brincando. No final, ele disse que ela ficaria com ele até o fim do expediente. Como ele era o sargento, permitiu, e ninguém no departamento reclamou. E se quisessem reclamar, que reclamassem. Ele não os convidava mais para os eventos que aconteciam a cada 2 semanas, biscoitos e bebidas grátis. Korra sentou-se no escritório de Akashi, encarando-o, antes de voltar seu olhar para os papéis em que ele estava trabalhando. O que você está fazendo? Perguntou ela. Você não deveria estar lá fora. Ouvi dizer que a polícia persegue criminosos e os prende. Essa é a função da equipe de rua. Eu sou de outra equipe, respondeu ele. Meu trabalho é gerenciar outras equipes e prender os criminosos que encontro com a ajuda dos meus detetives. Nossa, ela pegou um saco grande de papéis. E você ainda tem que lidar com tudo isso. O que posso dizer? Não é muito, mas me alimenta, respondeu ele. Korra olhou para ele de forma estranha e inclinou a cabeça. Você come papel? Para ela, que veio do Polo Sul, a ideia de usar papel para comprar comida foi uma surpresa. Para o Avatar, que fora cuidado e bem alimentado desde o nascimento, o conceito de um emprego parecia estranho. Akashi sorriu. Não, mas os jornais que recebo me sustentam. Ah, entendi. Vocês lidam com dinheiro feito de papel aqui. Certo. Ela sorriu, acenando com um saco de papel, mas ainda não entendi. Ao fazer meu trabalho, ganho dinheiro, o que me ajuda a comer. Mas não é muito fazer tudo isso só para comer? Ela respondeu. Akashi sentiu que lágrimas quase brotaram em seus olhos. Ele não conseguia entender policiais como a Mani, que pareciam ter um problema com o fato de ele ter roubado um pouco de dinheiro. Afinal, ele não estava entre os mais bem pagos. Se eu não fizer isso, não vou conseguir comer, respondeu ele. Você não tem outras opções? Roubar, tornar-se um criminoso, o que já é um trabalho em si. Mas aí você iria para a cadeia, não é? Lá eles te alimentam de graça. Ele deu de ombros. Viu? Afinal, você não precisa trabalhar. É só ir para a cadeia. E você terá casa e abrigo. A comida é ruim e não vem muita coisa. Akashi balançou a cabeça. Isso, e tem gangues de didis na cadeia. Ah, o que é isso? Ela mudou de assunto repentinamente. Akashi suspirou profundamente. Ele conseguia entender por que Tenzin a entregou a ele logo no primeiro dia. Ele não queria ser um guia turístico. Lin Beifong caminhava por ali, pronta para um novo dia de trabalho e para desmantelar uma quadrilha de tríades. Mas ela parou quando ouviu alguns policiais conversando. Você soube de algo hoje? Aconteceu uma coisa interessante. O que aconteceu? Sabe, a estrela do ano. Ele trouxe uma garota para o trabalho dele. Aquele cara tem uma namorada. Acho que ele se cansou de resolver muitos casos e administrar uma cafeteria, e trouxe uma garota para o trabalho. Essa garota é gata, hein? Sim, ele está transando com ela. Acho que garotas em forma são o tipo dele. Lin parou. Com tão poucas palavras, ela pôde concluir que ele havia trazido uma garota para o trabalho. Pelo contexto, parecia que ele se sentia atraído por garotas, e a descrição correspondia a uma pessoa. Lin esticou o braço, sentindo o bíceps. Ela também era uma gata em ótima forma. Eu disse que podemos ser amigos com benefícios e que não vou obrigá-lo a se comprometer. Mas ele me guia por aí, me convida para sair. E ainda traz uma garota e a leva até a delegacia. Até a minha delegacia como se eu não fosse ninguém. Não seria essa maneira dele de dizer. Cansei de você e trago outra garota para trabalhar como se você não fosse nada. Me tratando como uma idiota e tentando brincar com meus sentimentos. E quem diabos é aquela garota? Dá vontade de matá-la. Calma, calma. Vou descer e ver o que aconteceu. Emoções que ela sentirá antes ressurgiram, as mesmas emoções que sentiu antes de destruir o templo da Ilha do Ar. Ela estreitou o olhar, as veias saltando em seu rosto. Capítulo 37. Akashi suspirou profundamente enquanto coçava os cabelos. Cuidar de Korra enquanto trabalhava havia reduzido sua produtividade pela metade, e preencher formulários, relatórios e gerenciar solicitações levava ao dobro do tempo habitual. Mas por outro lado, ele ainda era mais produtivo do que 3 detetives trabalhando juntos. A terra tremia de tempos em tempos. Quem diabos está entortando o prédio? Isso está ficando irritante. Akashi cerrou os dentes.
Mas então, de repente, ele viu a coisa mais parecida com um monstro vermelho que já tinha visto em muito tempo. A porta do seu escritório foi aberta com violência, sendo arremessada para longe. Para contextualizar, a porta era feita de metal grosso. Akashi ergueu uma sobrancelha, divertido, ao ver Lin entrar furioso. Ele não esperava que tal coisa acontecesse, mas foi fácil descobrir a verdade. Algumas pessoas no departamento não acreditavam que ele tivesse trazido o avatar consigo e espalharam boatos que ela já tinha ouvido. O que o traz aqui, chefe? Perguntou Akashi calmamente. Lin Beifong entrou no escritório e caminhou diretamente até ele, apontando o dedo para ele. Eu confiei em você. E como você me retribui? Trazendo uma prostituta para minha delegacia. Ela gritou. Ela não é nenhuma prostituta. Ele se inclinou para trás e deu um sorriso irônico. Ela cerrou os dentes ao ver o sorriso presunçoso dele. No início, ela ficou irritada. Agora que ele estava sorrindo, era como se estivesse dizendo para eu ir me fuder. Então, eu não significo nada para você. Ela o agarrou pela gola e o puxou para mais perto, fazendo com que algumas lágrimas começassem a brotar em seus olhos. Você não é uma mulher ciumenta? Pensei que você tivesse dito que éramos apenas amigos. Akashi virou a cabeça e reprimiu o riso. Para alguém que dizia que eles eram apenas amigos com benefícios, ela parecia estar com muito ciúme. E em vez de sentir medo, ele se sentiu lisonjeado. Embora devesse ter medo de provocá-la muito, ele ainda tinha inimigos mais sérios que queriam matá-lo, escondidos nas sombras e que poderiam atacar a qualquer momento. Nossa, que inveja, de um canalha como você. Ela apontou para Korra e gritou. Por que eu teria inveja de uma vadia como ela? Aposto que ela não dura 5 minutos. E você infringiu a lei trazendo sua namorada para o escritório. Com licença. Eu não sou. Korra levantou a mão. Cala a boca, puta. Você tem sorte de termos fechado o departamento de prostituição. Ela gritou. Certo. Quando Akashi trabalhava como policial infiltrado, ele se juntou aos rituais das tríades. Fazer com vagabundas era um deles. Há um histórico. A raiva dela parece justificada, pensou Akashi. Cala a boca, respondeu Korra furiosa. Eu sou o Avatar. Não. Lin se virou para Korra. Você é apenas uma ladra de homens. Korra se virou para Akashi e perguntou. Ela não tem idade suficiente para ser sua mãe? Mamãe, respondeu Akashi, divertido, contendo o riso. Ao encontrar uma mulher lutando por ele, ele não sentiu a menor raiva por isso. Ela é verdadeiramente o Avatar. Akashi sorriu radiante. Pensei que você fosse melhor em manipulação psicológica do que isso. Ela se inclinou para frente. Você acha que eu nasci ontem para cair numa mentira dessas? Lin, é o chefe para você. Ela é mesmo. Akashi suspirou profundamente e soltou um longo suspiro. Ela é mesmo, a maldita Avatar. E por que o Avatar está com você? Disse ela, batendo com a mão na mesa dele, fazendo os papéis voarem. Akashi cerrou os dentes, com as veias saltando em seu rosto. Ele realmente se esforçou ao máximo para organizar aqueles documentos, e agora eles estavam voando por toda parte. A escrivaninha que ele havia passado tempo limpando foi rachada pelo punho dela, tornando-a inutilizável. Não sei. Talvez porque ela precise aprender a dominar o ar. E você me deixou constrangido logo no meu primeiro dia como professor. Akashi bateu a mão na mesa e respondeu calmamente. E me desculpe, mas Tenzin disse que é melhor ela me seguir, e eu não podia recusar. Lin virou a cabeça lentamente para Korra, que então criou fogo com a mão. E no instante seguinte, a água de uma garrafa próxima também flutuou. Naquele instante, a ficha caiu. O quê? Acrescentou Akashi. Você vai dizer que é comum haver dobradores duplos e eu ainda estarei mentindo. Tis, você deveria ter explicado antes. Então, você não está bravo por eu ter quebrado as regras. Você só está com inveja por causa de um canalha como eu. O rosto dela ficou muito vermelho. Ela provavelmente é o tipo de pessoa que nunca admitiu ter errado. A culpa é sua por não ter explicado as coisas melhor e por ter deixado os boatos se espalharem no escritório, disse ela, apontando o dedo para o peito dele. Então, você não está negando as acusações? Perguntou ele. Urg. Ela gemeu, mas sua expressão facial suavizou-se. Sabe, é fácil pedir desculpas por estar errado. Akashi deu de ombros. Não abuse da sorte, disse ela, olhando em volta. Vou mandar alguém limpar seu escritório. Certifique-se de que seja um homem, senão você pode ficar com ciúmes, disse Akashi com um largo sorriso. Ela jamais admitiria sentir ciúmes, e ele a importunava sobre isso até se tornar entediante. Lin saiu furiosa do escritório dele e subiu para o dela. Ele podia vê-la sorrindo. O que foi isso? Korra perguntou a Akashi. Só uma garota ciumenta que diz que não somos nada além de amigos, respondeu ele, omitindo a parte sobre benefícios. Não é uma grande contradição? As emoções agem de forma misteriosa. Akashi se levantou e olhou para a mesa bagunçada. Você está com sorte, Korra. Graças à ação do chefe, posso alegar que não estou mentalmente capaz de trabalhar. Então, podemos fazer seu treinamento. Você não está com raiva? Korra inclinou a cabeça. Aquela mulher grita demais. Não, na verdade me sinto lisonjeado. Sou um cara bem tranquilo, respondeu Akashi. Enfim, você quer começar o treinamento ou não? Eu quero, respondeu ela, desejando esquecer o que acabará de acontecer. Ótimo. Akashi assentiu com a cabeça. Capítulo 38. Você está brincando comigo, né? Disse Korra, segurando o papel nas mãos. O problema que você enfrenta com a dobra de ar é mental, disse Akashi. Naquele momento, ambos estavam no topo de um dos prédios mais altos da cidade. Assim como Aang, ele tinha problemas com a dobra de terra, porque sua atitude não era necessária para essa técnica, explicou Akashi casualmente. Quanto aos dobradores de ar, vocês podem saber disso ou não, mas todos os nômades do ar eram dobradores. Sabem por que todos os nômades do ar eram dobradores? Já as outras nações tinham uma mistura de dobradores e não dobradores. Então por quê? Perguntou ela.
Porque quando se pensa em dobra de terra, é preciso ter uma personalidade direta e não ser insistente. Muitas pessoas não desenvolvem isso por causa dos imprevistos da vida. O mesmo vale para os dobradores de fogo e outros. Zuko foi uma das pessoas que, ao mudar sua personalidade, perdeu sua habilidade de dobrar fogo. Embora temporariamente, ele teve que reaprender um estilo completamente novo com os dragões. Mas, no caso dos dominadores de ar, existe um treinamento mental quando eles começam a falar, moldando seus cérebros para a atitude correta. Como você sabe disso se eles não sabem? Perguntou ela. Porque eu estudei e cheguei a uma conclusão. Akashi respondeu. É uma teoria que vale a pena investigar. Korra olhou para o papel que Akashi lhe entregará mais cedo. Sou como o vento. Fluo com facilidade. Minha mente é clara como o ar. Sou indulgente e desapego. E todas essas linhas. Devo lê-las antes de dormir e ao acordar. Akashi deu de ombros. É comprovado cientificamente que as afirmações ajudam. Alguns se tornaram gays por causa delas. Alguns deixaram de ser gays. Alguns conseguiram manter a frequência na academia graças a essas afirmações. Isso não muda uma pessoa da noite para o dia. Isso não faz milagres, nem faz o universo se mover para te dar o que você quer. Mas isso planta uma semente na mente. Uma pessoa tem milhões de ideias por dia que vêm e vão inconscientemente. Sempre se pode plantar uma ideia no cérebro, que poderá ressurgir mais tarde. E a afirmação baseada na identidade, com o tempo, pode afetar a personalidade de uma pessoa e, consequentemente, suas ações. Não é mágica. Você planta a semente na sua mente e ela cresce lentamente, disse Akashi. Você é o avatar, então precisa de uma atitude adequada para todos os tipos de dobra. Não acho que precise internalizar muito a personalidade de um dobrador de ar, apenas o suficiente para ter uma noção de como dobrar o ar. Vou tentar, disse ela, olhando para ele com desconfiança. E não se esqueçam de meditar. 2 vezes por dia, por pelo menos 5 minutos, acrescentou Akashi. Nunca tentei isso antes. Como se faz? Basta fechar os olhos e se concentrar na respiração. Você pode contá-las e, se não perder a conta, pode fazer sem contar, respondeu Akashi. Mas por enquanto, que tal praticarmos algumas técnicas normais de dobra de ar? Que técnicas? Perguntou ela. Akashi acenou com as mãos, criando ventos. Movimentos básicos para domar o ar. Assim que você pegar o jeito da dobra de ar, saberá o que fazer. Tudo bem. E então, Akashi se tornou um mestre de Tai Chi. Ele mostrou a Korra várias técnicas usadas para a dobra de ar. Ela teve um pouco de dificuldade em replicá-las, como se estivesse estressada. Mas ele esperava que ela pegasse o jeito rapidinho. Pelo menos, antes que Amon fizesse sua jogada. Isso foi exaustivo, resmungou Korra enquanto pegava um copo d'água e bebia. Eu te disse para não exagerar, respondeu Akashi. Ela estava repetindo os combos dele, e em vez de fazê-los com calma, estava um pouco agressiva e os executava com muita intensidade. Mas ele tinha que admitir. Ela tinha uma resistência incrível. A propósito, disse Korra, você tem um rádio? Um rádio? Ele repetiu depois dela. Quero ouvir as partidas de Prodobra, respondeu ela. Eu tenho um no meu café. Mas essas partidas seriam transmitidas principalmente à noite, quando as pessoas não estão trabalhando, disse Akashi. Então, você se interessa por Prodobra? Ela sentiu com a cabeça, eu costumava ouvi-los quando estava no Polo Sul. Isso é difícil, disse Akashi. Ouvir as partidas e deixar o resto para a imaginação. Isso não é esporte que vale a pena ouvir, na opinião dele. Seria melhor assistir ao vivo. Ou melhor ainda, ter uma TV, uma cerveja e um sofá confortável para curtir o espetáculo. O que você quer dizer com dura? Eu disse algo que mereça compaixão? Ela perguntou. Para que ouvir rádio quando se pode ver tudo ao vivo? Disse ele. Mas Tenzin disse que eu não poderei participar e que devo me concentrar no meu treinamento. Ele disse que depois de aprender algumas coisas com você, eu treinarei isolada no templo, disse Korra, com um tom de voz bastante triste. Akashi riu. Korra olhou para ele de forma estranha, mais uma vez. O que tem de engraçado desta vez? Akashi colocou a mão no ombro dela. Quantos anos você tem? Perguntou ele. 17, ela respondeu. Espero que meus filhos acabem como você, tímidos e tudo mais. Akashi respondeu. Vá, divirta-se. A pior coisa que ele pode fazer é gritar com você e depois ter que aceitar a realidade. Contanto que você não saia sorrateiramente do templo, tudo ficará bem. Bem, Akashi coçou a cabeça. E por se divertir, não quero dizer engravidar. Então não deixe nenhum garoto flertar com você. Se deixar, Tenzin a mandará de volta para o Polo Sul. As bochechas de Korra ficaram vermelhas. Ei, vamos manter o assunto sobre esportes. Tudo bem, tudo bem. Akashi fez uma pausa, repentinamente tomado por uma ideia genial. Se Korra de alguma forma se juntasse ao Prodobra, e as coisas seguissem a linha do tempo original, mesmo que minimamente, ele não conseguiria ganhar rios de dinheiro? Nesse mundo, as apostas funcionavam assim. Sabe, você apostava em um time forte e ganhava, no máximo, 1,3 vezes o valor da aposta. Apostava em um time mais fraco e ganhava muito mais. Há uma coisa que ele poderia fazer. Ele sabia que existia uma equipe chamada Lobos Morcego, e que eles estavam subornando os juízes. Eles definitivamente se sentiriam ameaçados se Korra se tornasse uma dobradora profissional. E se ele seguisse as pistas deles, poderia saber quando eles interfeririam e fariam Korra perder. Além disso, ela é Avatar. Acho que apostar contra ela traz retornos maiores. Tem um rádio que você pode escolher. Akashi sorriu radiante. Se algum dia quiser ver a arena de Prodobra, diga ao Tenzin que você virá treinar comigo, e eu te levarei lá. Obrigada. Ela assentiu com a cabeça. Depois disso, Korra pegou o rádio na casa de Akashi e descansou um pouco. Tenzin voltou e a buscou. Akashi havia pensado em visitar o escritório da chefe e provocá-la sobre seu acesso de raiva mais cedo, mas ele havia decidido ir contra isso.
Estava ficando tarde e era melhor se concentrar em treinar sua modulação do som. Por volta das 0 horas, Akashi estava no topo de um prédio muito alto, no meio de um canteiro de obras. Ele inspirou profundamente e em seguida gritou bem alto. Um som muito alto ecoou. Akashi, por hora em sua dobra de ondas, só conseguia amplificar as ondas e não alterar sua frequência, então, ele se concentrou nisso. Depois de bater tantas palmas, ele ficou cansado e suas mãos ficaram vermelhas e inchadas. Então, ele mudou seu estilo de treinamento. Dominação de ondas mais 4 de experiência? Uau! Dominação de ondas mais 2 de experiência? E isto? É ir ainda mais além. Aia! O dominação de ondas nível 2? Uma onda estrondosa irrompeu de sua boca, viajando por toda a cidade. Akashi não parou e continuou a moer, gritando a plenos pulmões. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.